Olá, mais uma vez juntos aqui. E eu estava pensando sobre a importância da energia elétrica, da iluminação, da luz. Como será que as coisas seriam ainda hoje se não fosse possível termos a luz através da energia elétrica? Ficaria difícil organizar as coisas, principalmente, né? A luz é algo importante. Quando há luz, nós enxergamos, nós podemos andar sem medo de nos esbarrarmos em alguma coisa ou tropeçarmos em algo. E pensando nisso, eu lembrei da palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 1, quando ela começa a relatar para nós sobre a criação de todas as coisas. Em Gênesis, no capítulo 1, a partir ali do versículo de número 1, diz: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E olha só no versículo de número 3: Disse Deus: haja luz, e houve luz. O interessante notar é que somente a partir do versículo 14 até o versículo 18 vai contar para nós a respeito da criação dos luminares, do sol, da lua, das estrelas. Então, só mais à frente é que Deus vai nos relatar de que ele criou, por exemplo, o sol para estar governando durante o dia e a lua para reinar durante a noite. E as estrelas também foram criadas. E ele disse que serviriam para nós, para que nós pudéssemos olhar e perceber a mudança de estações e de épocas. Mas lá no início ele está dizendo que houve luz. Antes dos luminares serem aqui relatados para nós como criados por Deus. Nos leva a pensar então que essa luz que Deus projeta sobre a terra que era sem forma e vazia era a luz que vinha dele próprio. A presença de Deus, a partir do momento em que ele profere a ordem, haja luz, a luz dele invade todo aquele local. E a luz então começa a mostrar que as coisas estavam sem forma e vazia. Mas Deus já estava presente ali. A palavra diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então começa a dar forma, a organizar através da criação, através da sua própria palavra, as coisas nos seus devidos lugares. E quando nós olhamos para a realidade da palavra de Deus, então nós podemos entender que, apesar de termos hoje a luz elétrica também, nós percebemos que a luz que realmente vai dar vida e vai organizar as coisas é a luz que provém de Deus, da própria presença de Deus. Hoje nós temos um mundo altamente tecnológico, iluminadíssimo. Mas a gente percebe que este mundo continua caminhando em trevas. O que vai fazer diferença para este mundo é a luz que provém de Deus. A luz que vem com a sua palavra, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A minha oração nesse dia, o meu desejo nesse dia, é que sobre você raia a luz da presença de Deus. Que Deus se achegue sobre você e diga: haja luz sobre a sua vida. E você vai ver que com a presença de Deus e com a luz que provém dele,
as coisas começam a se organizar. A partir do momento em que Deus coloca da sua luz no coração do homem, nos olhos do homem, na mente do homem, ele começa a perceber as coisas como elas realmente são. E a primeira coisa é que estamos em desordem e precisamos de Deus para que haja ordem. Estamos em pecado, precisamos de Deus para que haja limpeza. Estamos em trevas, precisamos de Deus para que haja luz. Portanto, seja luz. A própria palavra nos ordena, todos aqueles que conhecem a Cristo Jesus, a serem luz sobre este mundo, luzeiros a caminhar neste mundo em trevas, espalhando a luz que provém de Deus e que agora já está em nós, já está em você aí do outro lado. E eu digo a você, haja luz, seja luz, caminhe como luzeiro a espalhar a luz da presença de Deus. Amém?